Meus amados irmãos e irmãs, bom dia a todos mais uma vez. Vamos dar início à nossa exposição nessa manhã. Vamos abrir a palavra do Senhor para Gênesis, capítulo de número 4. Eu quero, nesta manhã, ler apenas o versículo 1 e 2 com os amados irmãos. Mas nós vamos permanecer essa manhã com um tema que é as primeiras profissões. Então nós vamos permanecer com o verso de número 2. Vamos ler aí, diz assim a palavra do Senhor. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Vamos orar. Nós estamos felizes, Senhor, por nesta manhã, mais uma vez, o Senhor nos reunir ao redor da Tua santa palavra, ao redor do Teu santo poder. E nós estamos aqui, Senhor, de coração angustiado, porque nós não podemos, Senhor, aprender a Tua palavra, estudar a Tua palavra, se não for com Teu santo auxílio e o poder do Teu Santo Espírito para iluminar as nossas mentes e nos levar, Senhor Deus, a aprender, a apreender as verdades da Tua palavra para a nossa vida. Por isso, tem misericórdia e nos assiste nesta manhã. No nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, o contexto desta passagem é a primeira concepção. Eva, ela vai aqui cumprir a ordenança divina de multiplicar e crescer, depois de saírem do jardim do Éden, ser expulso do Éden, no ambiente hostil, no ambiente agora, meus irmãos, que jaz no maligno, como diz o apóstolo João. Agora ela vai conceber e dar à luz filhos nesse estado, e nós vimos isso nas exposições anteriores, e nós mostramos para vocês então a dificuldade dessa concepção. E aqui, meus irmãos, nós vamos perceber que é ordenado, como nós falamos, que o ser humano reproduza a imagem de Deus na face da terra. Então nós aprendemos que a concepção é muito mais do que trazer a vida a um ser humano, alguém à terra. Um animal não é racional, é trazer a imagem de Deus. E Deus quer que a sua imagem se espalhe por todo o globo terrestre, por todas as nações. E nós vamos perceber então, irmãos, que ao conceber, a mulher, ela recebe esse poder divino que somente Deus tem de dar a vida a um ser, a alguém. Então, nesse sentido, nós aprendemos aqui a teologia do nascimento, e nós aprendemos o valor da vida, e nós aprendemos aqui, meus irmãos, o quanto é importante trazer seres vivos à face da terra. A primeira fase do crescimento do reino de Deus não é fazendo missões, mas é dando à luz filhos. E depois, então, esses filhos irão conquistar as nações. Então, bendito é o fruto do vosso ventre, diz o Senhor, através do exemplo de Maria. E nós aprendemos então que conceber é mais do que um ato natural, é um ato espiritual, é trazer a imagem de Deus à terra, é Deus que está em nós, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então seus filhos são imagem de Deus, é Deus que está neles. Então por isso nós não podemos chamar os nossos filhos de capeta, né? Está para lá, capeta. Ô menino danado. Às vezes a gente fala assim, né? Mas ele não é a imagem do capeta, é a imagem de Deus. Nossos filhos são a imagem do Senhor, e nós devemos ver eles assim, apesar de todos os problemas que os nossos filhos trazem por causa das suas peraltices,
Nós devemos entender, meus irmãos, que os nossos filhos foram criados para ser a imagem de Deus e mais espirituais do que nós somos, e ser uma geração, né, mais espiritual do que nós somos. É isso que nós devemos então entender. Esse texto, meus irmãos, do capítulo de número 4, ele é o início da civilização humana, ele é o início da sociedade humana. E aqui nesses versículos nós vamos encontrar várias teologias resumidas que vão se expandir com o passar do tempo nas Sagradas Escrituras, na história da redenção, na história do povo de Israel. E uma teologia, meus irmãos, que nós vamos perceber aqui é a teologia do trabalho, das profissões. Moisés, ele vai relatar esse texto para os judeus, mostrando que desde o início o Senhor Deus deu uma vocação para cada ser humano que nasce sobre a face da terra. E os judeus então entenderam muito bem isso, porque, meus irmãos, é o povo que mais trabalha, é o povo que mais enriquece na face da terra. O povo judeu entendeu que a base da riqueza, de uma vida próspera, é a religião. É seguir o Deus que criou todas as coisas. E nós vamos perceber aqui que o objetivo desse texto é nos mostrar que Deus, ele fez o ser humano para trabalhar a terra. E ele então dá a cada ser humano dons e talentos para desenvolver a sociedade aonde ele está. E aqui, meus irmãos, nós vamos entender algo muito importante que foi entendido na Reforma Protestante. Por que os países de terceiro mundo, via de regra, são países católicos? Porque nós vamos ver, meus irmãos, que a base é religiosa. Um povo que ama feriado, que ama a preguiça, que ama o ócio, não é uma sociedade desenvolvida. Quantos feriados nós temos aqui no Brasil de santos? Quanto dinheiro, milhões e bilhões são perdidos por causa da falta de trabalho. E nós vamos perceber que desde a Reforma Protestante, os países de primeiro mundo, via de regra, são aqueles que foram colonizados pelos ideais reformados. Percebam, meus irmãos, que Lutero, ele vai ensinar que a vocação, ela é sagrada. E Lutero ensinou que qualquer profissão, não somente aquelas que a Igreja Católica Romana dizia que era sagrada, como ir para o monastério e dedicar a sua vida a Deus, entregar a sua vida ao Senhor. E eles colocavam isso como a maior das vocações, o clero, ser um sacerdote. Os reformadores, eles vão quebrar esses ideais e vão dizer: todas as vocações são sagradas. Não existe uma vocação mais sagrada e outra menos, uma mais espúria e outra mais santificada, não. E a partir daí, há o desenvolvimento das sociedades, das nações e dos países que são de matriz protestante. Nós vamos perceber, meus irmãos, que essa é a mentalidade bíblica. E essa é a mentalidade do povo judeu. Meus irmãos amados, pesquisas revelam que 1/3 da riqueza dos Estados Unidos está com famílias de matriz judaica. Olhamos aqui para o Brasil e nós vamos ver várias famílias judaicas, judeus,
que são detentores das maiores riquezas e dos maiores patrimônios do Brasil. E vieram então aqui ganhar a vida. De onde vem isso? Por que esse povo é tão próspero e abençoado? Por causa da mentalidade do trabalho. Por causa que Deus ensinou que a dignidade do homem vem através do trabalho, e do trabalho duro, árduo. Eu quero então, meus irmãos, olhar aqui para o livro de Gênesis e ver algumas verdades com relação a isso. E eu queria que você anotasse isso para que você não esquecesse essa teologia do trabalho. Em primeiro lugar, nós vamos ver aqui, meus irmãos, que o trabalho, ele é símbolo do trabalho divino. No livro de Gênesis, nós vamos ver isso em Gênesis capítulo 1, verso 1, vai dizer aí, vamos ler todos juntos? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Aqui, nós vemos alguns pontos. Em primeiro lugar, a história do trabalho iniciou-se com Deus. Quem iniciou o trabalho não foram, irmãos, os anjos, não foram os animais, não foram os anjos. Quem deu início à história do trabalho foi o próprio Deus. Portanto, não tem nada mais glorioso do que saber que o trabalho iniciou nas primeiras linhas do livro de Gênesis com Deus. Deus é um trabalhador, Deus é quem cria, Deus é quem traz ordem ao caos. Do nada ele fez tudo. Então, a história do trabalho inicia-se com Deus e vai se encerrar com Deus. Nós temos que entender isso. Em segundo lugar, nós temos que entender, irmãos, que o trabalho está no DNA do homem. Vai dizer, meus irmãos, o texto de Gênesis, capítulo de número 1, verso 26, que o homem ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Se o homem ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, então eu e você e todo ser humano fomos criados para viver no ócio, na preguiça, em cima da cama? Não. O fim último do homem é trabalhar. Assim como Deus trabalha, Ele colocou o trabalho no DNA do homem. E o homem só será plenamente amadurecido, plenamente responsável, quando ele trabalhar. Essa é, irmãos, o desenvolvimento, o processo de desenvolvimento do caráter, da personalidade de um ser humano. Trabalhar. Por quê? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E o terceiro ponto que nós vemos aqui, meus irmãos, é que o Senhor Jesus Cristo, Ele vai dizer em João, capítulo de número 5, por que nós não devemos viver no ócio? Vamos abrir a palavra do Senhor, João 5,17. Vai dizer o seguinte, leiamos, diz assim, mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. O trabalho é um símbolo do trabalho divino. E se o nosso Salvador, meus irmãos, trabalha, porque o Pai dele trabalha para sustentar essa criação, ele trabalha, irmãos, todos os dias, segurando o sol na sua rotação, e nós vamos, meus irmãos, ver também todas as coisas num trabalho sem fim, né, numa ordem, e é preciso isso. E o Senhor Jesus Cristo diz, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também, até no dia de sábado. Então, desta forma, nós aprendemos que nós não
podemos ter o senso de que devemos, irmãos, viver no ócio, na preguiça, curtir preguiça, como se fosse sadio. Isso não é sadio. Claro que o homem tem que descansar. Mas o que eu quero apontar aqui é que o ócio, ele é maligno. A preguiça, ela tem nuances escuras para a vida do ser humano. E essa escuridão, ela não é boa. Ela vai trazer malefícios para a vida de um ser humano. Aquele que não trabalha, aquele que não gosta de trabalhar, aquele que reclama do trabalho, aquele que já vai na segunda-feira reclamando do trabalho. Isso são partes escuras, meus irmãos, que mostram a malignidade do pecado em nossa vida. E nós temos que ter cuidado com isso. Nós temos que agradecer a Deus pelo trabalho. Nós temos que louvar ao Senhor pelo trabalho. Por quê? Porque o nosso Pai trabalha. E eu tenho que trabalhar também. O Senhor Jesus Cristo ensinou isso. Nós temos que perceber isso para o nosso coração. Porque o trabalho, ele é um símbolo do trabalho divino. Em segundo lugar, meus irmãos, nós aprendemos também no livro de Gênesis que o trabalho é uma ordenança. Leiam comigo, por favor, Gênesis 1, verso 26 a 28. Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Por favor, acompanhe atentamente na sua Bíblia o que diz as Sagradas Escrituras. Vamos comprovar o que Deus está ensinando aqui acerca do trabalho. Vamos ver se é isso mesmo. Verso 26 a 28 diz assim: Também disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais selváticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Percebam aqui as palavras que denotam trabalho. Nós vamos ver aí, meus irmãos, então a palavra: tenha o homem domínio. E vai dizer aí também que Deus abençoou e disse: enchei a terra, sujeitai-a, dominai. Então Deus aqui ordena o ser humano. É uma ordem universal. Primeiro ponto, é uma ordem universal. É para todos os seres humanos que nascem nessa terra. Eles têm que dominar a arte, dominar a música, dominar as ciências, dominar, irmãos, as leis, dominar as ciências humanas, as ciências biológicas, as ciências exatas. Toda a gama de conhecimento é para o homem dominar, conhecer, trabalhar, laborar sobre ela. Perceba que não tem nenhum campo aqui que Deus não tenha dado ao homem domínio. Sobre os peixes, sobre os animais terrestres, sobre as aves, sobre tudo, Deus deu domínio ao homem. Então, meus irmãos, é uma ordenança divina dominar todas essas ciências, tudo o que tem na face da terra. É para eu e você conhecer, dominar línguas, tudo faz parte do métier, do trabalho meu e seu. Nós vamos, meus irmãos, em segundo lugar, entender que após a queda, segundo ponto, o pecado afetou
o trabalho. Percebam que é uma ordem divina. E essa ordem divina, ela foi piorada com a entrada do pecado no mundo. Nós vamos perceber isso aí no capítulo de número 3. Vejam comigo, por favor, meus irmãos, verso de número 17. E Adão disse: visto que atendestes a voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, e pois dela fostes formado. Pois tu és pó, e ao pó tornarás. Percebam aqui que o homem, ele foi criado da terra. E agora ele vai trabalhar a terra. A terra, antes do pecado, era uma terra que frutificava todo tipo de árvore, todo tipo de semente. Era muito fácil. O homem só ia lá e colhia. Não tinha dificuldades, espinhos, cardos, abrolhos, erva daninha, não tinha. Era tudo muito fácil. Era só ir lá e colher, cheiro verde, colocar no feijão, né? Uma chicória, rapidinho, crescia, sem dificuldade, o que desejasse. Arroz, feijão, milho, tudo muito fácil, tranquilo. Agora, meus irmãos, imagine, depois da queda, o trabalho para poder preparar essa terra, adubar essa terra. Imagine o trabalho desgraçado debaixo de um sol quente para poder fazer a terra frutificar. E esse homem vai ter que trabalhar essa terra tão dura, até ele voltar à terra novamente. Porque ele é pó. E ao pó ele vai retornar. Então percebam que o trabalho, ele foi, irmãos, de maneira aqui piorada, né? E os frutos do trabalho aqui são recebidos, irmãos, de maneira dificultosa, trabalhosa. Isso permanece até hoje. Para você passar no concurso, olha o trabalho. Para você hoje adquirir um trabalho digno e honrado, que vai lhe dar um sustento, olha o suor do rosto. Muito trabalho. Não é fácil. Uma colocação num trabalho que vá trazer uma renda digna é com muito suor. Até hoje permanece a dificuldade no trabalho. Para receber um trabalho, para poder trabalhar, as barreiras são muitas. Nós percebemos hoje na nossa sociedade que não é uma sociedade agrícola. O trabalho é outro, mas a dureza permanece para que você receba o trabalho. E os benefícios desse trabalho, os frutos desse trabalho, um salário digno para sustentar uma casa. Nossos jovens têm dificuldade para casar, não consegue, não tem trabalho, não consegue trabalho. É duro, irmãos, é duro. Portanto, nós temos que ter um entendimento que o trabalho, ele é ordenança divina, mas agora ele é piorado por causa da queda. Difícil. E para os filhos dos nossos filhos será mais difícil ainda, porque tudo está piorando. Com o grau de perversidade que o pecado vai alcançando na sociedade. Em terceiro e último lugar, meus irmãos, eu quero finalizar então voltando os olhos de vocês para
o capítulo de número 4, verso de número 2. Entendendo essa teologia do trabalho. Vamos ler aí, por favor? Capítulo 4, verso de número 2, diz assim: Depois deu à luz Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Percebamos aqui, em primeiro lugar, por que Moisés registrou as profissões desses dois irmãos? Por quê? Meus amados irmãos, percebam aqui que o capítulo de número 4, ele vai trazer várias informações condensadas. Aqui está a teologia, o início de tudo. E nós vamos perceber aqui o início das profissões. E percebam que Moisés, ele registra claramente para que o povo judeu tivesse a consciência clara que desde o início da fundação da humanidade, das sociedades humanas, nós vamos perceber que a vocação para o trabalho, para as profissões, ela advém de Deus. É Deus quem ajuda a pessoa a entender qual será a sua profissão. E vai dizer aqui que Abel, ele era pastor de ovelhas. Vocação. E o seu irmão mais velho, ele era lavrador. Assim como seu pai, a primeira profissão do mundo, que foi a profissão de lavrador da terra, Caim recebeu a profissão de lavrador. Nós vamos perceber, meus irmãos, nesse texto, que os filhos de Adão e Eva já nasceram com vocações pré-determinadas por Deus. Um vai ser pastor, outro vai ser lavrador. E nós vamos notar que Abel, ele vem e a sua profissão vem antes da de Caim. Por que isso? Em primeiro lugar, nós entendemos que os irmãos mais novos, no livro de Gênesis, eles sempre terão a proeminência. Abel vai ter proeminência sobre Caim. Jacó vai ter proeminência sobre seu irmão Esaú. José vai ter proeminência sobre seus outros 11 irmãos. Perceba, irmãos, aqui essa nuance. Mas nós podemos aqui também notar uma outra nuance. Parece que há profissões que agradam a Deus, ou que têm algum destaque. Parece-nos aqui que nós entendemos isso, que todas as profissões, elas são abençoadas por Deus, mas nós notamos, meus irmãos, no livro de Gênesis, que os homens que eram da descendência messiânica, eles sempre foram pastores de ovelhas. Nós vamos perceber que Abraão era pastor. Nós vamos perceber que Jacó era pastor. E teve o seu salário 10 vezes mudado. Era pastor. Durante os 20 anos que passou com o seu sogro Labão, nós vamos perceber que Moisés era pastor. E esse fato, meus irmãos, aqui só salta aos nossos olhos. De alguma maneira, nós vamos perceber que os cordeirinhos, as ovelhas, elas vinham desses homens que eram pastores. E eles dedicavam, então, ovelhas, cordeiros, para o sacrifício a Deus, para o culto a Deus. E isso agradava ao Senhor, a tal ponto de Abel ser recebido e sua oferta ser recebida por Deus. E Caim não.
Percebam, meus irmãos, aqui, então, alguma verdade sobre essa posição de ser, meus irmãos, pastor de ovelhas. O porquê disto? Mas nós notamos aqui, que Deus, Ele abençoa cada um na sua vocação. E não é somente os crentes, mas também os ímpios. No capítulo de número 4, nós vamos perceber, meus irmãos, isso na linhagem de Caim. Leiam comigo, capítulo 4, verso 20 a 22. Olha só aí. Quem eram os filhos de Caim? Olha aí. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Zila, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. Percebam que é Deus quem vocaciona os seres humanos nas suas profissões. Até mesmo a graça comum, a doutrina da graça comum, chega para aqueles que são desobedientes, que são ímpios e que não querem nada com Deus. Perceba que eles vão ter um desenvolvimento social, a linhagem de Caim. Esses homens são construtores, são pessoas que são empreendedores, têm gado. São pessoas que são o pai, irmãos, da música. Percebam aqui que Deus é quem predetermina a vocação que você vai ter. Deus já envia cada um com o seu trabalho. Quero concluir, então, nessa manhã, olhando para esse texto, fazendo algumas aplicações, meus irmãos, para o nosso coração. Em primeiro lugar, eu queria que você levasse isso no seu coração. O senso de trabalho inicia-se em casa. Percebam que Adão e Eva, eles educaram Abel e Caim e os incentivaram cada um a ter uma profissão. O irmão mais velho iria ajudar o pai na lavoura, na roça, enquanto que o irmão mais novo iria ajudar pastoreando ovelhas e trazendo essas ovelhas para o sacrifício. O senso de trabalho inicia-se em casa. Os maiores e os melhores valores da vida são aprendidos, irmãos, no laboratório familiar. Nossa casa, ela é a primeira escola e o primeiro campo de trabalho. Então eu queria dizer para você, meu irmão, minha irmã, que tem filhos ou que terá filhos, e o seu maior investimento é fazer da sua casa um laboratório, um campo de trabalho para o seu filho, para a sua filha. É você o primeiro professor, é você a primeira professora, é você quem tem que semear com fartura na vida do seu filho, da sua filha, para que mais à frente ele possa lhe dar júbilo e alegria com os feixes que ele vai trazer, sendo um bom cidadão na sociedade e também no reino de Deus. Não tem nenhuma matéria que você não possa ensinar aos seus filhos. Não tem nenhuma ciência que você não possa ensinar ao seu filho e sua filha. Você tem que ensinar tudo, de tudo, aquilo que você tem no seu arcabouço de experiência de vida. A área familiar, a área sexual, a área financeira, todas as áreas da vida, você tem que, desde pequenininho,
falar para o seu filho e para a sua filha, para que seja um cidadão amadurecido. A vocação, ela é desenvolvida no laboratório do lar. Portanto, você tem que ser aquele que vai fazer a vocação do seu filho, ajudar isso nele. E ajudar a ele a perceber qual área das ciências humanas é que ele vai trabalhar. Então, meus irmãos, eu queria que você levasse isso no seu coração. Não desperdice sua energia entendendo que tem que trazer as coisas para casa. O maior e o melhor material humano são seu filho, são seus filhos, é o seu filho, a sua filha. E é o que você deve trabalhar, é o que Deus dá às mãos para que você desenvolva para a sociedade, fazendo tudo com excelência. Eu sei que vocês vão chorar. Eu sei que vai ser dolorido, mas nós temos que fazer isso, é uma fase. Entregar bons cidadãos para a sociedade, para o reino de Deus. Abel foi pastor de ovelhas, Caim foi lavrador. Abel foi um bom adorador, Caim foi um péssimo adorador. Nós devemos então entender, né, que tudo na vida dos nossos filhos tem como base a religião. Eles têm que ver isso em vocês. Eu quero então, meus irmãos, falar aqui em segundo lugar, para você levar no seu coração, duas posturas que hoje as pessoas têm em relação ao trabalho. Primeiro, é a supervalorização do trabalho. E segundo, é o menosprezo pelo trabalho. Nós vamos ver na palavra de Deus, no livro de Provérbios, vários ditos sábios que nos instruem com relação a isso. Provérbios, meus irmãos, capítulo de número 12, abra lá comigo, por favor. Versículo de número 11, vai dizer o seguinte, vamos ler aí todos juntos. O que lavra a sua terra será farto de pão, mas o que corre atrás de coisas vãs é falto de senso. Perceba aí, meus irmãos, a valorização do trabalho e o menosprezo pelo trabalho. Abra comigo agora, por favor, Provérbios 21, 20. Diz assim a palavra de Deus: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. Veja só aí, a atitude daqueles que não valorizam o suor do trabalho. Você sabe, irmãos, o quão trabalhoso é fazer uma lata de azeite? É muito trabalhoso, principalmente naquela sociedade agrícola. Vai dizer aqui que o insensato desperdiça e nada tem, porque não sabe valorizar, né, os centavos do suor do seu trabalho. Olha aí comigo, por favor, agora, vamos ler todos juntos? Capítulo 22, verso 7. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Olha só. Aquele que trabalha tem com que emprestar. Mas aquele que não trabalha sempre vai pedir emprestado e vai depender do outro. Veja aí, por favor, irmãos, para finalizar, Provérbios 28, 19. O que lavra a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que se ajunta a vadios se fartará de pobreza. Percebam, isso aqui tem um impacto enorme na prática, no sustento e na manutenção da vida humana. Meus amados irmãos e irmãs, nós temos que entender a máxima puritana. Para finalizar, eu queria dizer isso nesta manhã. Meus irmãos,
o que aquele que mais trabalha, mais ganha. Aquele que menos trabalha, menos ganha. Essa é uma máxima, irmãos, que vem dos judeus, que vem dessa mentalidade que a base do trabalho é a religião. Aqueles que não trabalham, que não gostam de trabalhar, que trabalham pouco, sempre serão massa de manobra, mão de obra barata, são aqueles que estudaram menos, que não têm uma consciência empreendedora, que no final serão o braço de força da sociedade. Quero dizer para você nessa manhã, o cristão com a consciência bíblica é aquele que trabalha muito, que estuda muito, que vive trabalhando, empreendendo, estudando muito. Porque, meus irmãos, quem estuda mais, ganha mais. Quem trabalha mais, ganha mais. Essa é a diferença de um cidadão fraco para um cidadão forte. Essa é a diferença de um cidadão mediano para um cidadão superlativo que ganha muito. O cidadão de consciência pequena, míope, é aquele que se graduou, fica só na sua graduação, não pensa numa especialização, num mestrado, num doutorado, porque vai ser massa de manobra, vai ser braço de força, vai ser aquele que vai ter a sua mão de obra barata e vão pagar pouco e vai receber pouco. A consciência, meus irmãos, nossa, é a consciência religiosa de um Deus que trabalha e trabalha até agora. Essa é a máxima que desenvolve e desenvolveu os países de primeiro mundo, que os santos devem valorizar, que teve impacto nas famílias de origem protestante, que tornaram as famílias judaicas famílias detentoras das maiores riquezas na face da terra. Nós devemos entender que a nossa vida, ela tem que se desgastar com muito estudo e com muito trabalho. Eu, aqui na escolinha de evangelização, eu falo isso para esses meninos da periferia, que andam como esse provérbio aqui, que diz, né, mais o que se ajunta a vadio se fartará de pobreza. E eu digo para eles, pobreza só chama pobreza. Então vocês têm um trabalho duplo, porque a mentalidade de pessoas que vivem na pobreza é somente gerar pobreza. E se juntam com alguém, vão para dentro da casa do pai, da mãe, e o pai e a mãe vão ter que trabalhar ainda mais, gerando mais pobreza e tendo que repartir mais o pão. E depois não sai de dentro da casa do pai e da mãe e geram filhos que já são netos que vão ainda gerar mais pobreza. E eles vão se juntar a vadios que não trabalham e ficam jogando bola na rua, né, o dia todo e não tem uma perspectiva de crescimento. E então nós temos que forcejar com essa classe de moços e moças para dizer, quem estuda mais, ganha mais. Não pare, seja diferente dos seus pais, da sua família, né, e vá fazer a sua vida, para que um dia você possa chegar, né, na rua da sua casa, né, e os seus amigos vadios vão ver, olha só, fulano de tal foi diferente da gente.
Continuamos aqui, puxando carroça, sendo trabalhadores, pedreiros. E ele agora chega com carro, tem a sua própria casa. Mentalidade diferente. De onde vem isso? Da religiosidade. É um Deus que ordena a nossa vida. É um Deus que projeta a nossa vida. É Deus quem faz isso, irmãos, na sociedade, em nós, nas nossas famílias. Então eu queria, nessa manhã, dizer isso para você. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor ordene a nossa vida. Que o Senhor nos abençoe. À medida que nós entendemos que Ele é um Deus que trabalha. Nós precisamos trabalhar para que nós tenhamos um sustento digno, honrado, para abençoar as nossas gerações, até o ponto de nós, irmãos, reverberarmos o princípio sábio de que o homem de Deus, ele deixa herança para o filho dos seus filhos. Que coisa maravilhosa, não é? Que Deus abençoe a nossa vida nessa manhã pela sua palavra. Amém.